Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda sessão da experiência do banco. No vídeo anterior, eu expliquei 5 questões que me fizeram ser efetivada, ok? E aqui eu vou passar 5 erros que eu cometi e acabei sendo desligado. Então, para você ver que no mesmo contexto a gente pode acertar e pode errar. Porque eu quero mostrar aqui os meus erros, para que você não os cometam também. Né? O erro é também um aprendizado. Estou aqui para compartilhar os 5 erros que me fizeram ser desligado. Então fica comigo até o final, curte esse vídeo, por favor, preciso de curtidas, compartilhem e me indiquem, né, para os seus amigos, para todo mundo aí que você conhece, ok? Vamos para as 5 dicas e erros que eu tive nessa empresa. Então assim, o primeiro é que quando eu me desmotivei, o que significa se desmotivar? Quando a gente entra dentro de uma rotina na empresa, a gente acaba desmotivando porque não consegue observar nada novo. E o que eu fiz nesse meu período de desmotivação? Eu não queria mais fazer as minhas obrigações, eu queria fazer algo novo. Então eu acabava dentro desse processo, por uma ansiedade de querer coisas novas, de meter o bedelho na atividade do outro, falar mal da atividade do outro. Isso me prejudicou de uma forma enorme. E eu lembro que aqui ficou uma dica muito importante que o meu chefe, na época, eu gosto dos meus chefes, apesar de muitas vezes eu ter levado um puxão de orelha, isso foi bem importante para eu aprender. E o que ele me puxou a orelha lá? Ele falou uma coisa que eu jamais esqueci. Ele falou assim: Melissa, aqui a gente precisa do arroz e o feijão. Você só vai fazer o estrogonofe quando você tiver com seu feijão e arroz 100%. Quando ele falou isso, eu fiquei muito reflexiva. E essa analogia foi extremamente importante. Você não pode querer fazer coisas grandes se a sua base, se aquilo que você foi contratado para fazer, você não fizer. Então eu cheguei a uma conclusão que era bem isso. Eu estava tão incomodada por querer fazer coisas novas que o que eu precisava fazer, o que era minha responsabilidade, eu estava deixando a desejar. Então, olha a importância de eu ter levado esse puxão de orelha. Então, a primeira dica é: faça o que você foi contratado para fazer. Se você fica querendo outras funções que não são suas, você vai cair do cavalo. Então, essa foi primeiro grande erro aí que eu cometi, e essa dica ela é muito boa. A segunda, eu fui fazer uma piada um dia, tava um momento muito conturbado, a gente teve um aumento assim de contratos e tudo mais, e em um determinado momento eu fiz uma piadinha com o meu chefe, como se eu tivesse intimidade. Eu lembro que eu fiz a piadinha, não lembro exatamente o contexto, mas eu fiz uma piada lá com ele, todo mundo deu risada. E depois ele falou: Melissa, eu quero que você vá à minha mesa para nós conversarmos. E eu aprendi uma lição muito grande. Por mais que você tenha uma boa relação com o seu chefe, você não tem intimidade para fazer piadas, ok? Isso é muito sério. Às vezes, ele pode fazer piada com a gente, mas nós não podemos fazer com o nosso chefe. Isso é uma lição que eu aprendi como estagiária. E, na verdade, de respeito à hierarquia. O respeito à hierarquia, ela é extremamente importante. Eu diria, sim, que realmente, naquele momento, eu fiz algo muito errado. Não poderia ter exposto ele e ter feito aquela piadinha sem graça. Então, a segunda dica é: não faça piada com seus superiores, ok? Hashtag fica a dica para você. A terceira é que essa dica ela é bem polêmica. Bata os tambores. Essa dica é muito polêmica. Eu sei que muitas pessoas podem comentar aqui embaixo algo negativo sobre isso. Gente, primeira coisa que eu quero deixar aqui: eu sou extremamente contra assédio numa empresa. Mas eu quero falar aqui principalmente com o mundo feminino, que assim, o que eu quero falar? Não que você se permita ser assediada, porque isso jamais. Eu também trabalhei em RH com caixinha de sugestões, com ouvidoria, então eu sei que são canais que todas vocês mulheres podem buscar quando receberem um assédio. Tem que denunciar, deve se denunciar, porque isso tem que acabar.
Nós não podemos ser assediadas no ambiente corporativo. Temos que ter respeito, todos, independente do cargo, temos que ser respeitadas no âmbito profissional. Mas o que eu quero dizer aqui? Tinha uma certa pessoa dentro de um cargo muito importante dentro dessa instituição que ele assediava muitas mulheres. O que você fala por muito? Ele entregava flores, ele entregava bombons, ele chegava a fazer umas piadinhas e eu peguei um tremendo ódio dele. Normal ter ódio? Muito normal. Acho que você daí do outro lado, mulher, deve também estar com raiva dele já. Mas eu aprendi uma coisa. Sabe aquele sorriso amarelo? Às vezes a gente precisa. Por que eu estou dizendo isso? Acorda. O mundo corporativo é um cabo de guerra. Sempre vai estourar o lado mais frágil. E o que aconteceu? Quando ele chegava, se aproximava de mim, eu tinha uma cara de ódio, eu tinha uma repulsa tão grande por ele, que eu esqueci o cargo e a importância que ele tinha lá dentro. Então ele se aproximava e eu fechava muito a cara, eu não cumprimentava mais. E o que aconteceu? Ele acabou simplesmente chegando para o meu chefe e falando: essa menina ela é horrível, não quero mais que ela continue aqui. E isso foi um grande aprendizado também. Você não pode ser a favor do assédio, mas cuidado com a energia que você joga para o outro. Eu tinha uma repulsa tão grande por ele que realmente ficou evidente a raiva que eu tinha por ele. E isso se tornou algo tão ruim das nossas relações que ele teve o poder de mandar embora. Então isso é algo bem complicado, eu sei que vão ter controvérsias aqui, mas o que eu quero dizer é: você pode ir contra um assédio de uma forma madura, você pode dizer: olha, desculpe, eu não gosto dessas piadas, me desculpe, eu não gosto da forma com que você está falando comigo. Só que o que eu fiz? Ao invés de conversar de uma forma decente, eu simplesmente ignorava. Ele dava bom dia, eu não dava bom dia. Eu peguei uma raiva tão grande que aquela raiva tomou conta do meu consciente, eu não conseguia mais racionalizar para falar com ele. E isso foi bem prejudicial. Então, assim, saiba lidar com assédio de uma forma boa, com postura, com educação, buscando, né, as ferramentas e meios de comunicação da empresa, mas sem ter tanta raiva, porque isso pode prejudicar, assim, principalmente se você for mulher. É polêmico, sim, mas é uma dica que eu dou, porque eu fui desligada e foi uma força muito grande que ele teve para me desligar. Então, lembre-se que às vezes um sorriso amarelo, ele é importante. E a forma com que você fala para que a pessoa pare realmente de fazer e piadinhas e coisas do tipo, ok? Certo? Então vamos aí para a quarta dica que eu tenho para passar para vocês. Nessa época que eu trabalhava no banco, eu também estava fazendo meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso da faculdade. Na época eu estava bem sobrecarregada, porque de manhã eu ia até a empresa, eu fiz uma consultoria na área de recursos humanos, então de manhã eu ia para a consultoria, à tarde eu ia para o banco. E aqui eu aprendi uma coisa muito importante: cuidado com a confiança que você tem das pessoas no âmbito profissional. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu já estava desanimada um pouco com as questões do banco, que eu já tinha sido informada que eu poderia ser desligada pelo mau relacionamento que eu tinha com algumas pessoas, né, principalmente aquelas de cargo mais importante dentro da empresa, eu desmotivei demais. E eu lembro que, como eu estava fazendo meu TCC na área de gestão de pessoas e eu realmente descobri que era essa área que eu queria atuar, eu comecei a buscar vagas e oportunidades na área de recursos humanos. Só que eu fiz isso de forma muito errada. Por quê? Eu fiz isso dentro do banco. Então eu mandava e-mail dali, eu realmente fui fazer uma entrevista e contei para uma colega minha que eu ia fazer uma entrevista e eu super confiei nela. Ela foi minha confidente. O que aconteceu? Um dia após ter ido para a entrevista, eu faltei lá no banco, o meu chefe me chamou e falou: olha, eu tô sabendo que você já não quer mais estar aqui e eu quero entender o porquê. E eu falei: não, no momento eu realmente posso estar procurando alguma outra coisa, mas eu ainda gosto muito daqui. Na verdade, eu preciso ainda continuar aqui porque eu preciso pagar a faculdade. E eu fiquei muito chateada, porque eu confiei muito numa colega de trabalho, mas eu aprendi a diferença entre colega e amigo.
Numa empresa, é muito difícil que você crie relacionamentos de amizade. Eles podem existir, sim. Eu tenho muitas amigas de trabalho que se tornaram amigas até depois do trabalho, a gente conversa até hoje, são confidentes, mas a gente tem que cuidar muito com a confiança no âmbito profissional, ok? Eu era muito inocente nesse momento, eu acabava falando muito da minha vida pessoal, dos meus sonhos, meus objetivos, que eu queria compartilhar com alguém, mas não, aprendi uma grande lição. Colega é diferente de amigo, ok? Essa foi a quarta dica. A quinta dica é que muitas vezes, quando eu tava um pouco puta da vida, dentro do âmbito profissional, eu mandava pelo Messenger interno, falando com colegas. Então, ai, hoje tá tenso, hoje o chefe tá com cara de bunda, e tal, mandava e-mail, às vezes com uma, né, com alguma coisa, eu recebia, respondia, nossa, é mesmo, tá com uma cara de bunda, nossa, com certeza, daí as pessoas são maldosas, né, brigou com a mulher, eu falava, deve ter brigado. E eu falava de coisas pessoais e também fazia algum tipo de piadinha de uma forma inadequada. E um dos feedbacks que eu recebi foi, Melissa, você sabia que a TI, que é as pessoas responsáveis pela área de informação da empresa, tem acesso a todas as informações que vocês passam internamente? Eles podem ler o seu e-mail, o seu message, tudo isso eles têm acesso. Por que será que eu ouvi isso? Na hora já caiu a minha ficha, né? Que eu realmente, de forma inadequada, usei os meios de comunicação interno da empresa de uma forma inadequada. Então, assim, foi um erro muito grande. Então, quinto aí, gente, para vocês lembrarem, quando for o message interno, e-mail corporativo, não use para falar mal do chefe ou de algum colega de trabalho e não use para questões pessoais. Isso é bem importante. Então, acho que eu tenho 5 grandes motivos aí de ter realmente sido desligado. Mas, assim, gente, quando a gente tá com uma energia também já mais para lá do que para cá, a gente acaba realmente sendo desligada. Como eu já não queria mais estar lá, meu comportamento acabou falando por mim e eu acabei sendo desligada. Mas tudo bem, o próximo vídeo é para falar um pouquinho sobre quando nós devemos realmente sermos desligados ou pedimos o desligamento, ok? Obrigada por ter ficado até o final, por ter aprendido comigo. Vamos juntos, curte aqui embaixo e vamos lá. Tchau, tchau!